Glória a Deus. Depois do Primeira Crônica, Segunda Crônica, capítulo 33, que fala sobre a idolatria de Manassés. A partir do versículo 11, o cativeiro de Manassés e sua oração e rocha. Glória a Deus. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército, tanto o rei da Assíria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais e o amarraram com candeias e o levaram à Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. E ele fez a oração e Deus se aplacou para com ele e ouviu a sua súplica e o tornou a trazer com ele, glória a Deus, a trazer a Jerusalém, ao seu reino, glória a Jesus. Seu reino, então, reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor. E depois disso, edificou o muro de fora a cidade de Davi ao ocidente. Aleluia, louvado seja Deus. Amém, irmãos? Podemos sentar louvando e bendizendo o nome santo de Jesus Cristo, que é fiel, que é poderoso, que é santo, que é poderoso, que é maior, né? Então não há outro Deus maior do que o nosso Deus. Não há outro Deus grande do que o nosso Deus. Então nosso Deus, ele não perde batalha. Nosso Deus, ele não perde luta. E o nosso Deus, ele não aceita idolatria. O nosso Deus não aceita adivinhações. É como diz lá no livro de Números 23, porque não vale encantamento, não vale adivinhações. Contra Jacó não vale encantamento. Então não adianta, irmãos, fazer as coisas de Deus de forma errada. Porque quantas pessoas que mesmo nos dias de hoje estão levantando altares quebrados, velho lá do passado, né, levantando falsos altares dentro da casa de Deus. Altares que Deus não quer mais. Altares que o Senhor não se agrada. Altares de idolatria. Altares de vaidade. Altares de prostituição. Altares de engano. Altares de mentira. Sabendo que o pai da mentira é o diabo. Como diz o Evangelho de João, capítulo 8, seu versículo 44, o ostente por pai é o diabo, que já é mentiroso desde o princípio. Então, o pai da mentira é Deus. A partir do capítulo 33, do seu versículo 1 de 2 Crônica, vai falar sobre a idolatria de Manassés. Manassés levantou altares a qual seu pai Ezequias havia destruído. Então levantou dentro da casa do Senhor quantas pessoas que até mesmo dentro da casa do Senhor, como foi dito no início, que tem levantado altares que não é do agrado do Senhor, tem levantado uma falsa adoração que não vem da parte do Senhor, tem levantado coisas que desagradam aos olhos de Deus Todo-Poderoso. Aleluia, louvado seja Deus. Nosso Deus só se agrada daquilo que é para a sua vontade, daquilo que é para benefício a sua obra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Tinha Manassés, a Bíblia vai falar que Manassés tinha mais ou menos quantos anos, irmãos, de idade? Manassés tinha apenas 12 anos de idade. Você vê que 12 anos de idade ainda uma criança. Naqueles tempos você vê que uma criança já reinava, né? Criança de 12 anos. Você vê que Manassés ele já tinha 12, olha só, Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. E 55 anos reinou em Jerusalém. Por 55 anos reinou ali em Jerusalém. Aleluia, louvado seja Deus. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Quantas pessoas que reinam em um lugar
altar, está fazendo ali algo, está cultuando, diz que está adorando, está servindo, está ensinando, está instruindo, mas está há tanto tempo, mas está desagradando aos olhos do Senhor, porque é como eu sempre digo, nem tudo que parece ser homem de Deus é homem de Deus, nem tudo que parece ser mulher de Deus é mulher de Deus. É como eu ministrei hoje ali no Povoado Pereira, nem todos que brilham, aleluia, louvado seja Deus, quer dizer que é o brilho do Espírito Santo de Deus. Nem todos abraços quer dizer que vem é abraço de Deus, nem todos aplausos é vindo por Deus. Porque não é todos que podem ser chamados de homens de Deus e mulheres de Deus. Porque muitos estão como homem, mulher de Deus, mas é só título, é só cargo eclesiástico. Mas a presença de Deus passa longe, passa adiante. Louvado seja o nome do Senhor, porque muitos, em vez de estar fazendo a vontade e querer de Deus, têm feito algo que é desagradável aos olhos do Senhor. Muitos estão achando que está agradando a Deus, mas está agradando a Baal, está adorando a Deus estranho. Aleluia, louvado seja Deus. Oh, glória. Manassés, 12 anos, reinou por 55 anos em Jerusalém. Aí você vê que no versículo 2, ele fez tudo que era desagradável, tudo que era de mal aos olhos do Senhor. Porque muitas coisas que parecem ser o bem da terra, muitas vezes é o mal diante dos olhos do Senhor. Nós temos que orar a Deus, pedir a Deus se realmente aquilo que nós estamos fazendo, se está agradando a Deus ou não agradando a Deus. Se estamos agradando ao Senhor ou estamos desagradando ao Senhor Todo-Poderoso. E nós agradamos ao Senhor por meio da obediência à Sua palavra, por meio da obediência à Sua voz, por meio da obediência às Sagradas Escrituras, porque as Sagradas Escrituras, ela não falha, ela não muda, ela não pode ser alterada. A palavra de Deus, a Sagrada Escritura, ela é a mesma, aleluia, oh, glória. Aí diz assim, fez o que era mal diante dos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que os gentios, ou seja, já fazia coisas abomináveis aos olhos de quem? Do Senhor. E o que é abominável aos olhos do Senhor, irmãos? É tudo quanto que não está bem baseado com as Sagradas Escrituras. Porque aquilo que não está baseado nas Sagradas Escrituras, nós estamos andando desobediente conforme as coisas do mundo, os prazeres desse mundo. É abominável aos olhos do Senhor. Vaidade, prostituição, engano, mentira, falsidade. Tudo que tira da presença de Deus é abominável. É a gente analisarmos biblicamente em casa, refletir: Senhor, estou agradando ao Senhor ou estou fazendo algo abominável, desagradável à tua presença? Nós temos que orar, chamar a atenção da presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus é quem vai nos ajudar a nós nos convencer do pecado, do erro, das coisas que atraem para as coisas mundanas, para o mundanismo. Porque existe crente mundanismo. Qual é o crente mundanismo? Primeiramente, é quando ele passa, irmão, você já vê que ele é mundano. Mundano não é pelas vestes que se veste. Mundanismo não é pelo calçado que ele se veste, mas é por ele estar olhando para as coisas que atraem para o mundo. Ele deixa de olhar para a presença de Deus, para olhar para as coisas abomináveis aos olhos do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Que o Senhor lançaram diante dos filhos de Israel, porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derrubado. Os altares que Ezequias, seu pai, tinha derrubado. E levantou altares a Baalins. Não foi altar para Deus, não, irmão. Não foi altar para o Senhor, não. Ele levantou altar para quem? Para Baalins. Ou seja, para um Deus mudo, para um Deus que tem boca, mas não fala, para um Deus que tem ouvido, mas não ouve, para um altar, para um Deus que tem olhos, mas
abominável aos olhos de Deus, é idolatria. Idolatria é pecado. Aí levantou altares a Baalins, versículo 3, e fez postas, e prostrou-se diante de todo o exército dos céus, e o serviu, e edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito, olha só, do qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Eu não aceito outro nome, é somente o meu nome. Não é para adorar João, nem Francisco, nem Antônio, nem José, que seja não, é para adorar, é o meu nome. O meu nome é que vai estar eternamente em Jerusalém. Por que tu vai fazer outro Deus de adoração? Por que tu vai criar outra imagem de idolatria, imagem esculpida? Que é a imagem esculpida? É a Bíblia que fala. Deus não perdoe outras religiões que quiser ficar com raiva e criticar. É a palavra de Deus que fala. Nós não podemos adorar somente ao Senhor Todo-Poderoso, somente a Ele, que é digno de toda adoração, todo louvor. Glória a Deus. Aí hoje em dia, se você for falar, se vier uma ameaça, aí o que acontece? Se prostra. Quantos homens de Deus que se prostraram com medo de um processo, com medo de uma ameaça diabólica? Aí se prostra, se rende, se dobra a Baal. E muitos aplaudem. Porque, olha só, irmão, servo de Deus, profeta de Deus, vai ser odiado por muitos. Ele vai ser aplaudido por todos. Muitos são aplaudidos, recebendo aplauso. É o nome de Deus. Nem todos que carregam a Bíblia debaixo do braço é homem de Deus. O único homem que foi conhecido como homem de Deus, Gigdalias, profeta Jeremias, homem de Deus, como outros profetas de Deus, né, que foi conhecido como profeta de Deus, porque não é todos que pode ser chamado homem de Deus. Elias, Eliseu, né, porque muitos carregam o nome, carregam o título, mas está desagradando a Deus há muito tempo. Há muito tempo a presença de Deus tem fugido dele. Eu sinto a presença, mas a presença está longe. Eu sinto a graça, mas a graça passou longe. Porque está desagradando ao Senhor Todo-Poderoso. Pastor, a palavra é dura, dura nada. Dura é nós Jesus de voltar e nós ir para o inferno. Ser queimado lá. Isso é duro. Ao versículo 4. E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Aí o versículo 5 diz assim: e edificou altares a todos os exércitos dos céus em ambos pártios da casa do Senhor. Aí você vê que ele fez tudo isso aí, ao versículo 10, e falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvido. Deus fala com os falsos profetas, as idólatras, para se arrepender, para se converter, para entregar a sua vida ao Senhor, mas não dão ouvido à voz do Senhor. Vem para a minha casa, vem para a minha presença, mas não dão ouvido à voz do Senhor. Então o salário é o quê? Como diz Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado, porque o salário da idolatria, que é pecado, é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aleluia, louvado seja o Senhor. Aí o cativeiro de Manassés e a sua morte. Olha só, o cativeiro de Manassés, sua oração e sua morte. Porque Manassés, por causa da sua idolatria, por causa das coisas abomináveis aos olhos do Senhor, ele foi tido, colocado em cativo. Foi passado pelo cativeiro. E no cativo, no momento de cativeiro, Manassés, ele fez uma oração de arrependimento a Deus. Olha só, irmão, às vezes é necessário. Precisava ele passar por tudo isso? Não. Mas porque muitas vezes poderia se arrepender antes, sem ser pelador? Poderia. Muitas vezes, isso é besteira negativa. Vem pelo amor, vem pela voz. Não é a Bíblia. É a palavra do Senhor, vem pelo
pelo amor, vem pelo amor mesmo. Não adianta. Ou vem se rendendo, ou vem correndo. Ou vem correndo, ou vem se prostrando. Ou vem correndo, ou vem gemendo. Mas vai vir para a presença de Deus. Ou correndo com pressa, ou vem gemendo de dor. Porque é o Senhor quem traz, dependendo. Eu vim pela dor, vim pela ameaça. Mas para a presença de Deus. Aí, ó, pelo que ele trouxe Manassés, pelo que trouxe o Senhor, ó, pelo que o Senhor trouxe sobre eles, versículo 11, de 2 Crônicas, capítulo 33. Aos que vão assistir depois que está inventando também em casa. Versículo 11, do capítulo 33 de 2 Crônicas. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles, príncipes dos exércitos, do rei da Ansíria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais e o amarraram com cadeias e o levaram a Babilônia. Olha só isso. Presa onde? Em meio o quê? Espinhais. Espinho faz o quê? O que o espinho faz? O pessoal pisar em um espinho, o que acontece? Preso em meu espinhal, o que acontece? É fácil? Não é. Aí trouxeram para onde? Levaram para onde? Para a Babilônia. E ele, angustiado, orou. Porque bate angústia mesmo. A pessoa ficar em cativeiro, seja qual for o cativeiro que a pessoa esteja enfrentando. Seja cativeiro da enfermidade, seja cativeiro de alguém que está oprimindo, seja cativeiro da prisão física mesmo, ou da prisão espiritual. Dói, sofre mesmo. E ele angustiado, porque angustia. E ele angustiado, o que aconteceu? E ele angustiado orou: deverás ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Porque o Deus de Ezequias, quem eram seus pais? Ezequias. Ezequias era o que? Temente a quem? A Deus. Temia quem? Ao Senhor. Ele se prostrava a um Deus verdadeiro, um Deus vivo, um Deus que fala, que cura, e fala com nós todos os dias, todo momento, todo instante. E Ele escuta a tua oração, Ele escuta a tua súplica, Ele escuta a tua voz, Ele enxuga as tuas lágrimas, Ele enxuga as lágrimas que caem dos seus olhos. É Deus, Deus verdadeiro. Não Deus estranho, irmãos. Ah, mas eu fiz uma oração lá para eles me ouviram. Quem ouviu foi o diabo, foi Deus não. Deus mudo não escuta. Deus surdo não escuta. Deus mudo não fala. Mas o nosso Deus vive, Ele escuta a nossa oração e Ele ainda fala pela sua palavra. Como eu diz, Ele vela pela sua palavra. É o Senhor verdadeiro. Aleluia, glória. Aí diz assim: e Ele lhe fez, olha só, deverás ao Senhor, ao seu Deus, e humilhou-se muito ao Deus dos seus pais. Versículo 13. E ele fez a oração e Deus se aplacou para com ele e ouviu a sua súplica e o tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus, porque Deus vai fazer isso. Deus vai fazer o amor idólatra, Deus vai fazer o feiticeiro reconhecer que Deus é Deus, que o Senhor é Senhor, que o Senhor é Deus. Porque Manassés era o que? Feiticeiro. Manassés era o que? Idólatra. Manassés era o que? Fazer o que? Para ali, não para Deus. Irmãos, nós vamos falar de Manassés, a história de Manassés, a maldade que Manassés fez. Nós vamos a noite todinha, que é grande. Depois eu vou trazer esse estudo sobre Manassés com detalhes na escola bíblica dominical. Por isso é bom a gente estar aprendendo na escola bíblica dominical. Aprender mais com detalhe a palavra de Deus. E fez a oração e reconheceu que Deus é Deus, que o Senhor é Deus. E depois disso, edificou um muro
de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e a entrada da porta do peixe, e a roda até Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs oficiais valentes em todas as cidades fortes de Judá, e tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e ídolos, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Porque Manassés fez o quê, irmão? Quando ele se arrepende, ou se arrepende, ele vai ter que deixar todos os seus ídolos, vai ter que deixar toda a sua imagem de escultura, toda a imagem esculpida que é para o adversário. Porque muitos que vão defender a ídolos, eles não vão defender com a Bíblia, porque não tem respaldo bíblico. Vai trazer livros, histórias lá do passado, mas não vai trazer o que está na Bíblia, que se renova todo dia na nossa vida, a palavra de Deus. Aí ele pegou e tirou todos aqueles ídolos, todas aquelas imagens esculpidas que ele tinha, e todos os seus altares que ele tinha levantado. Você vê, irmãos? E tem pessoas que muitas vezes, por não conhecer, nós não podemos criticar, não. Nós não podemos criticar ninguém, julgar ninguém. Porque muitas pessoas, muitas vezes, fazem isso aí porque não tem conhecimento da palavra de Deus, e muitas das vezes não busca conhecimento da palavra de Deus. Às vezes tem pessoas que é fã da igreja, é fã de uma religião, é fanático de algo, né? Tem essa relacionagem. Não, tem gente que é fã mesmo. Tem gente que já diz assim, ó, eu vou para a igreja evangélica, vou para a católica, vou para a macumba, vou para o espiritismo, para tal lugar. Mas isso não é nada. Então, ou seja, nós não podemos ser só fãs, mas nós podemos ter um lugar correto para nós buscarmos a Deus. Então, olha só, assim como Manassés, às vezes não tem um conhecimento, ainda que tem o seu pai, os seus avós, alguém da sua família que conhece a palavra de Deus, que adora a Deus, que é notório. Um dentro da casa, a família ser grande, um é evangélico, outro serve outra religião, outro serve outro. Então nós não podemos criticar, cada um serve a quem quiser, cada um adora quem quer. É o que acontece. Pessoas podem muito bem fazer como Manassés. Tem pessoas que até no dia de hoje é como Manassés, levanta altares dentro da sua casa e coloca todos os seus ídolos em cima do altar. E além de colocar todos os seus ídolos, vai fazer ali as suas preces, aqueles ídolos, aquela imagem esculpida. Pastor, você está criticando? Não estou criticando. Eu estou falando o que está dentro da palavra de Deus e o texto a qual eu estou pegando. Depois pode ler, está lá em 2 Crônicas, capítulo 33 adiante. Aí ele pegou todos esses ídolos e jogou fora da cidade, jogou para bem longe da cidade. Porque Manassés disse assim: isso não me pertence mais, isso não tem mais serventia alguma. Agora eu vou adorar o Senhor Deus dos meus pais, um Deus fiel, um Deus verdadeiro, um Deus grande, um Deus que salva, um Deus que cura, um Deus que batiza, um Deus que transforma, um Deus que arranca do futuro e traz para sentar nos meios dos príncipes, diz o Senhor. Aleluia, glória. E mandou para fora, olha só, e reparou o altar do Senhor, e ofereceu sobre ele ofertas pacíficas de louvor, e mandou ajudar que servisse ao Senhor Deus de Israel. Mas ainda o povo sacrificava nos altares, nos altos, somente ao Senhor seu Deus. O resto, pois, dos altos de Manassés, e a sua oração ao seu Deus, e as palavras dos videntes que lhe falaram em nome do Senhor, Deus de Israel, eis que estão no livro da história dos reis de Israel. E a sua oração como Deus se atacou, se apoiou, né, para com ele, e todo o seu pecado, e as suas transgressões, e os lugares onde ele ficou altos e pôs imagens de escultura. Versículo 19. Onde ele colocou o quê? Imagem de escultura.
antes que se humilhasse. Eis que está tudo escrito nos livros dos videntes. E dormia Manassés com seus pais, e o sepultaram em sua casa. Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Olha só, irmãos. Manassés se arrependeu, porque Manassés, olha só, altares, a Berlim, altares a Deus estranho. Aí rola só o quê? Só adivinhação, só feitiçaria, só engano, só idolatria. Então, quando Manassés morreu, quem reinou no lugar de Manassés? O filho de Manassés, Amon. Ou seja, o que ele fez? Ele fez tudo também que Manassés fazia, fez ainda de dobro. Os altares que o rei Manassés tinha destruído, ele voltou a levantar de novo altar e fez o que era mal aos olhos do Senhor, ainda mais em dobro do que Manassés fazia. Imagina. Aí tem gente que diz assim: filho de peixinho, peixe é. Não, irmãos. Pois por isso Manassés ia fazer o que? Adorar o Deus que o pai dele adorava. Pois por isso Manassés ia fazer o que Ezequias fez, adorar o Senhor, temer o Senhor. Mas não. Mas só que o filho de Manassés herdou a herança velha de Manassés. Em vez de ele se arrepender, viu o que aconteceu com seu pai, ele foi fazer o que era mal diante dos olhos do Senhor também. Então não faça nada de mal diante dos olhos do Senhor. Faça aquilo que é de bem. Idolatria é pecado. Vaidade é pecado, engano do mundo é pecado, as coisas do mundo é só ilusão. Essas coisas que eles ensinam errado, irmãos, que é fora da palavra de Deus. Primeiramente tem que procurar se está dentro da Bíblia ou não, se é bíblico ou não. Aqui, mas nem tudo Deus colocou na Bíblia, é verdade. Nem tudo Deus colocou na Bíblia, Deus só colocou na Bíblia aquilo que é para ser vivido, aquilo que é de ser mentira, porque aquilo que não serve de nada, Deus não colocou na Bíblia, amém, irmão? Nós pôs sobre o nosso pé, está orando, clamando a Deus, ao nosso Senhor Todo-Poderoso.